Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo anterior a gente conversou um pouco sobre se ainda vale a pena investir na renda fixa. Será que ela morreu? Será que não? Então se você ainda não assistiu, acesse aqui o vídeo que está no card. Agora, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como escolher um bom CDB com boas taxas, mas sem correr tanto risco. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Mas antes, não se esqueça de deixar aí o seu like, se inscrever, ativar o sininho das notificações e compartilhar. Para começo de conversa, você precisa saber que CDB é uma sigla para Certificado de Depósito Bancário. O nome não diz lá muita coisa, mas entenda como um empréstimo que você, investidor, faz para o banco. O mesmo acontece para LC, que é a letra de câmbio, para LCI, que é a letra de crédito imobiliário, e para LCA, que é a letra de crédito do agronegócio. O que muda entre um título e outro desses que eu acabei de falar é basicamente a incidência ou não de imposto e para qual finalidade o dinheiro arrecadado vai ser utilizado. Você pode conhecer um pouquinho melhor as diferenças entre esses títulos assistindo a esse outro vídeo aqui que também está no card. A rentabilidade desses títulos varia basicamente devido a dois fatores. O primeiro é o risco da operação em si. Quando a gente está falando de grandes bancos, em geral a rentabilidade de um CDB não costuma passar de 100% do CDI. Já quando a gente fala de bancos pequenos e médios, a gente já viu títulos oferecidos com taxas acima de 140% do CDI. Isso acontece basicamente porque um grande banco oferece um risco menor do que um banco pequeno e médio. O segundo fator que determina a rentabilidade de um título é o prazo até o vencimento. Quanto mais longo for o título, em geral, ele vai tender a remunerar melhor o capital do investidor. E isso acontece porque o investidor vai estar mais tempo com seu dinheiro preso lá, sem liquidez, sem poder resgatar. Agora, voltando a falar de risco, vale a pena você ficar ligado em taxas muito diferentes entre um banco e outro. Claro, considerando aplicação mínima e prazos semelhantes. Afinal, se um banco está pagando muito mais do que os seus concorrentes diretos, isso pode ser um sinal fortíssimo de que ele está mal das pernas. Tem ainda um outro risco que a gente tem que sempre considerar quando a gente vai investir, não só em renda fixa. Eu estou falando, é claro, do risco de perda do poder de compra. Em geral, na renda fixa, você não vai perder dinheiro se você resgatar o seu investimento lá no vencimento. Mas se você investiu, por exemplo, com a promessa de receber 2% de rentabilidade depois de um certo tempo, e nesse mesmo período a inflação subiu 3%, seu patrimônio até cresceu nominalmente, mas o seu poder de compra acabou diminuindo em mais ou menos 1%. Isso acontece porque o rendimento do seu investimento não foi suficiente nem para cobrir a inflação. E então, como escolher um bom CDB? Bom, a gente já sabe que é importante a gente conhecer o nível de risco do investimento que a gente está fazendo. A questão que fica aqui é como a gente pode efetivamente avaliar esse risco? Daí eu vou te dizer o seguinte, existem duas principais formas, mas existem outras além que eu também vou tratar aqui nesse vídeo. A primeira forma é conhecer a nota atribuída para aquele determinado emissor pelas agências de classificação de risco. As três principais, as mais importantes, são a Moody's, a Fitch e a Standard & Poor's. A principal ideia dessa nota é medir o quão provável ou improvável é que aquele determinado emissor vá dar calote nos seus credores. Em outras palavras, dá para ter uma boa noção se você vai ou não receber o que foi combinado no seu investimento lá na data de vencimento. A segunda forma é avaliar o índice de Basileia do emissor. Esse índice é como um medidor da saúde financeira dos bancos e financeiras. Ele mostra o quão eles estão expostos aos riscos do mercado. A recomendação internacional é que o índice de Basileia seja de pelo menos 8%. Ou seja, para cada R$100 que o banco ou a financeira empresta para alguém, ele precisa ter R$8 em caixa. Ou seja, na prática, os bancos emprestam muito mais dinheiro do que eles efetivamente têm. Então é claro que quanto menor o índice, mais risco você está tomando ao emprestar dinheiro para esse banco. Uma dica aqui para quando você for emprestar dinheiro, ou seja, investir em bancos pequenos e médios, é que o índice de Basileia deve ser aí numa faixa entre 15% e 20%. Bom, agora se você quiser ainda mais a fundo na análise de risco do seu investimento, você precisa verificar o prazo de vencimento dos ativos e dos passivos daquele banco. Por exemplo, pode ser que o banco tenha 200 milhões para receber na semana que vem, mas ele tem 100 milhões para pagar amanhã. Ou seja, durante aí um prazo de uma semana, ele vai ficar negativo em 100 milhões, mesmo que na visão mensal ele esteja positivo em 100 milhões. Esse tempo aí que o banco fica descoberto, que ele fica negativo, pode representar um risco dependendo da saúde financeira desse banco. Um outro ponto legal de você analisar é que nem todos os bancos são parecidos. O risco de crédito entre um banco e outro pode variar bastante. Por exemplo, se a carteira de crédito de determinado banco A
é mais voltado para empréstimo consignado, por exemplo, para beneficiários do INSS, esse banco representa um risco muito menor do que um outro banco B que tem a sua carteira de crédito majoritariamente formada por crédito imobiliário e financiamento de veículos. Uma outra dica aqui muito legal é que você pode analisar esses indicadores e muitos outros acessando o site www.bancodata.com.br. Eu vou deixar aqui nos comentários também. Lá você pode fazer uma análise a fundo para entender a real situação de saúde financeira desse banco ou financeira que está emitindo esse CDB. Agora, embora você possa considerar todos esses fatores, todos esses pontos que eu acabei de mencionar e até muitos outros acessando lá o site do Banco Data, eu preciso confessar aqui que eu nunca passei daquela fase de analisar a classificação da agência de risco e o índice de Basileia. O meu intuito aqui é apresentar para você as principais formas de análise de risco de um investimento para que você utilize todas ou combine as que você mais se sentir confortável. Agora, se você fez todas as análises e escolheu aí por determinado investimento de determinado emissor e mesmo assim esse banco, essa financeira veio a quebrar enquanto o seu investimento ainda estava ativo, você ainda tem uma rede de segurança. Eu estou falando do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. Esse fundo garante investimentos em alguns tipos de aplicações, como por exemplo, o que eu estou falando aqui, CDB, LC, LCI, LCA. O limite é de 250 mil por pessoa física, por conglomerado financeiro, limitado aí a um máximo de 1 milhão durante 4 anos. Vamos pegar um exemplo? Vamos dizer que você tenha aplicado 220 mil em um determinado CDB de um banco e depois de um tempo você já estava aí, somando a rentabilidade, já estava com 260 mil de saldo e esse banco veio a quebrar. Nesse caso, o FGC vai entrar garantindo e ele vai te pagar 250 mil. Já os outros 10 mil restantes vão ficar de fora, você perdeu. Agora que você já teve 250 mil recuperados, o seu saldo total máximo recuperável não é mais de 1 milhão, e sim de 750 mil. Se ao longo dos 4 anos seguintes você tiver investimentos em outros bancos que também quebraram, você vai ser recuperado, vai ser garantido até um total de 1 milhão. O que passar disso, você perdeu, mesmo que esteja abaixo daqueles 250 mil por CPF, por instituição financeira. Conforme o tempo vai passando, essa janela de 4 anos vai se deslocando e você volta a ter acesso a cada vez mais saldo. Então, após 4 anos da primeira recuperação, da primeira garantia, você volta a ter ali os 250 mil. E vai passando isso até que se passe 4 anos da última recuperação e você volta a ter um saldo recuperável de 1 milhão. Me conta aí o que você achou desse vídeo, se você já conhecia essas formas de análise todas em relação ao risco de um CDB, se você já fazia isso, me conta aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.